Muito boa noite para você que acessa aqui a Bola Rádio no YouTube, começando mais um programa do Ministério Nova Vida aqui pela Bola Rádio, né? E é um prazer ter você com a gente. Sejam todos bem-vindos. Já comigo aqui, direto de Santos, o líder do NV aqui da sede, o Márcio Bill. Boa noite, Bill. Tudo bem? A Vânia está conosco aqui. Uma ótima noite. Seja bem-vinda, viu, Vânia? Mas é isso aí. O tema de hoje, sarando as emoções, não é isso, Bill? É isso aí. Semana passada a gente explanou muito, né? Que a dor, ela não é algo ruim, né? A dor é a visão, é um aviso de que algo não está funcionando bem, que algo está errado, que algo precisa ser consertado, que algo precisa de providência, né? Aquele lugar, aquela região que está doendo ali, ela precisa ser medicada, remediada, né? Pessoa, que a gente falou semana passada, estou com dor de dente, eu vou no dentista, né? Nós falamos também do cuidado que a pessoa tem que ter para não ficar remediando, né? Às vezes você toma, eu não estou me sentindo bem, eu vou comer açúcar, vou me enterrar na comida, vou encher a cara de vinho, né? Tem que tomar cuidado para não remediar, você tem que ver qual que é o problema que está no dente, né? A pessoa, às vezes, ela está com a área emocional ali com problema, ela tem que resolver a área emocional dela, né? Ver o que está pegando. A Vânia conseguiu entrar agora aqui, ó. Vamos colocar a Vânia aqui com a gente no bate-papo. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Márcio? Tudo jóia. Eu estava falando aqui com o Fernando, que a gente estendeu o assunto da semana passada, a gente estava falando de dor, né? Uhum. Que a dor ela não é ruim porque ela nos avisa que tem alguma coisa errada. Né? Que a gente tem que tratar isso que está errado, né? Então, a gente tem que ouvir esse aviso aí, não tentar mascarar o aviso. Né? Que nem eu estava comentando, às vezes a pessoa vai no dentista, está com dor de dente, aí toma um remédio para dor, para de sentir a dor e perde o dente. Né? Não vai tratar a causa, descobrir por que está doendo. Né? E muitas vezes é o que a pessoa faz, né, Vânia? Não é verdade? Sim. Principalmente as dores quando elas vêm da alma, né? Quando ela vem de dentro, que a gente não consegue identificar de primeira, né? Leva um tempo, né? Leva um tempo. Mas se não for atrás, não descobre de onde vem. Não descobre. Não descobre. E você tentava mascarar a tua dor de alguma forma ou não? Ah, sim. A minha fuga, né? Hoje a gente fala muito de fuga, era muito trabalho. Eu me escondia muito atrás do trabalho, só que eu não sabia, entende? Eu corria muito para fazer o que eu tinha que fazer, né? Eu tinha uma empresa e chegou uma época que eu trabalhava de dia e ficava até altas horas assim da noite na empresa fazendo algum trabalho que eu poderia fazer no dia seguinte. Só que eu não sabia que ali eu estava fugindo de mim mesmo, né? Da dor, você estava mascarando a dor, né? Exatamente. Que você estava sentindo. E para quem não sabe, gente, a Vânia, você sofreu abuso, né, Vânia? Essa foi a causa da tua dor, né? Sim, na verdade, esse abuso, ele foi na infância, né? A gente vai falar daqui a pouco quantos anos começou, e até uma certa idade da minha vida, quando acabou, assim, quando parou esses abusos, né? Eu quis esquecer. Foi uma parte da minha vida que, tipo assim, vira a página. Só que a dor ficou lá escondida, né? Os traumas, aquela dor ali, ficou tudo ali mascarado, né? Ficou ali guardado, igual um sepulcro caiado, né? Igual um sepulcro, né? E aí o que fala? A gente falou a semana passada sobre um versículo, né? Que eu uso muito, esse versículo me ajudou muito, né? Que fala aqui em Romanos 5:3, né? E não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, visto que sabemos que a tribulação produz perseverança. E algumas traduções, a perseverança tocou como paciência,
né? Semana passada, como paciência. E aí eu fui lá no dicionário pegar a tradução do significado de perseverança, né? Que vem do grego, né? Foi tirado do grego. E fala assim, o substantivo grego traduzido perseverança significa capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldades, né? É o exemplo da palavra perseverança, mas ela também quer dizer paciência, gente. Olha só que legal, né? Então tem a tradução que é paciência, ele fala, eu tenho que ter uma paciência de Jó, né? E se você for ver a história de Jó, meu Deus, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, né? E a esposa falou para ele, larga esse teu Deus. Ele falou, Deus eu não largo. Não tem, né? Como. E por quê? Porque ele teve paciência, ele teve perseverança. E depois ele teve tudo, Deus deu tudo em dobro para ele, né? Voltou tudo em dobro, né? Na vida dele. Por quê? Porque ele foi perseverante, né? E muitas vezes tratar isso, a gente tem que ser perseverante, né, Vânia? Sim, porque não é fácil você ficar mexendo na ferida, né, que estava aberta. Porque a ferida estava aberta, na verdade. Ela não estava fechada, ela estava aberta. Nunca fechou a ferida, né? É verdade, ela nunca fechou. Ela estava escondida, e bem escondida, né? Estava bem mascarada. Então, assim... Pode falar, mas... E quando e como começou esses abusos na sua vida? Na verdade, isso começou assim... Eu sou pernambucana, né? Eu sou de Pernambuco. Meus pais eram agricultor. Então, a gente ia muito para a roça. E a gente passava muito por matas nativas. E numa dessas voltas para casa, um rapaz que era amigo da família, ele me abordou, né? Eu estava voltando sozinha. Eu tinha aproximadamente 9 anos, tá? E aí ele me abordou e foi a primeira pessoa que me violentou. Ali aconteceu o estupro e daí veio uma grande tribulação, né? Porque aconteceu dos colegas do colégio, eu falo assim, cara, parece que eles se comunicavam, não sei o que acontece, sabe? E veio os colegas do colégio e então começou uma série, teve um agente de saúde que ele ia na minha casa, né? Acostumado assim, um agente de saúde passa nas casas e depois veio eu não lembro assim qual foi a ordem de quem, só lembro que foi que eu fiquei na mão de vários, entende? Foi esse primeiro, começou, né, aí que eu falei, aproximadamente uns 9 anos. Aí veio os colegas do colégio, veio esse agente de saúde e veio um dono de uma venda. Foram várias situações. Meu Deus. E como que eles te abordavam, Vânia? Esse rapaz, né? Esse que foi o estupro, falei, né? Que foi. Ele me pegou ali quando eu estava voltando para casa, ali na mata nativa. Os colegas do colégio, eles sempre, assim, eles me chantageavam, né? Eles falavam que ia contar para os meus pais. Tem um que foi, assim, bem forte também. Eu estava indo pegar água, porque lá a gente pegava água numa fonte na época, né? Então a gente pegava água com balde e eu estava indo para a fonte e eu lembro que ele pulou, né? De uma altura assim, ele estava escondido atrás de uma cerca de mato e ali ele me pegou bruscamente e então era sempre assim, nesses caminhos. Me atacou. Só que sim, só que era assim, não era uma vez. Esse era uma pessoa que eu costumo falar que ele tinha uma certa violência, sabe?
Acho que são as questões assim que ficaram mais traumatizantes, né? Vamos dizer assim, na época. E então, assim, era nesses caminhos, caminho da roça, caminho de ir para a água, e aí acontecia dentro de casa, né? Pelo agente de saúde, e era assim, entendeu? Na chantagem. Entendi. Isso aí foi trazendo assim, uma série de problemas no seu relacionamento com outras pessoas, a forma como você enxergou. Então, você não confiava mais em ninguém, né? Eu acho que, de repente, você deve ter perdido a confiança em todo mundo, né, Vânia? No ser humano. Sim. Sim, porque assim, inconscientemente, né? Quando a gente percebe, a gente não está confiando mais nem na gente, né? A gente tá confiando no braço, né? Que é aquilo que você acha que você vai fazer as suas coisas sozinha ali, mas assim, o relacionamento mesmo, de se relacionar até dentro de casa, acredito que foi quebrada aí muitas coisas, né? Porque eu lembro que a forma de eu me comunicar, às vezes quando eu queria alguma coisa, na maioria das vezes eu me comunicava com choro, sabe? Eu queria falar, mas eu me comunicava. Vou dar um exemplo. Tem Semana Santa lá, né? E aí tinha aquela mesa farta de bolo, queijo. Então, na hora da comida, a gente comia e pegava, sempre pegava uma coisa de cada, né? E eu lembro que eu já tinha comido de quase tudo e faltava algo porque eu queria comer. E eu lembro que eu comecei a chorar, dizer que eu não tinha comido nada. Na verdade, eu queria dizer que eu não tinha comido. Eu não sei se era o queijo ou o bolo. Então, assim, era essas situações, assim. E você vivia sentindo vazio também, né, Vânia? Porque você fica vazia, porque o que acontece? Você quer fechar aquele buraco, né, que aquela dor está deixando em você, né? Então não tem o que te supre, né? Essa vontade, algo superior, essa dor que você está sentindo, né? Você também você já chegou a usar comida como uma forma de tentar mascarar? Não. Que eu lembre. Tá. Então, que eu lembre, não. Na verdade, eu sentia um grande vazio e uma grande angústia. Eu senti uma dor enorme por dentro. Sim. Essa era uma dor assim que eu tinha vontade de arrancar, né, com a mão. Eu sentia vontade de arrancar com a mão, só que assim, eu não sabia que dor era essa, né? Eu não sabia que dor era essa. Então, na verdade, a pessoa por dentro, ela fica muito atribulada, ela fica igual o gadareno, sabe? Escondida ali dentro dela mesmo, escondida ali em cavernas, se machucando, né? Porque a forma de se comunicar, a forma de chegar, a forma de agir fica muito distorcido. Então. Oi. É uma prisão espiritual, né? A pessoa se vê presa, né? Que eu já participei de muita cura e libertação e no meio daquele mover todo do Espírito Santo ali, a pessoa, muitos se enxergavam presos num lugar escuro, outros se enxergavam numa cela, outro via correntes, né? Que eles voltavam lá atrás no passado, né? Deus levava, o Espírito Santo levava essa pessoa lá, e não era que tinha um psicólogo ali, olha, fazendo uma regressão, algo do gênero, não. A pessoa, naquele mover do Espírito Santo, a pessoa voltava lá, às vezes quando era criança, né? Eu, às vezes, muitas vezes, ministrando roda assim, Deus me falava, você com tantos anos de idade, e a pessoa começa a chorar na hora, né? Que Deus, ele traz essas revelações, né? Então, o que acontece? Você se sentia presa também, né? Você teve alguma experiência sobrenatural dessa prisão? Como é que foi com você, Vânia? Então, eu não sei dizer se foi quando a tampa começou a sair, né? Porque essa árvore, vai crescendo uma árvore ali, ela foi balançada muitas vezes, assim. Mas eu lembro de um evento, deve ter uns 4 anos atrás. Eu estava num evento
acho que Cachoeira do Macacu, e a Luma, ela estava cantando, né? A Luma Eupilde estava cantando. Então, liberta-me de mim. E eu estava numa adoração muito profunda, e de repente eu escutei o Espírito Santo, né? Eu escutei Jesus falar assim: eu vou te curar completamente. Ali eu tomei um susto, eu lembrei, né? Daquela situação. E foi quando eu comecei, você começa a falar, né? Igual uma coisa que não segura ali, parece que tá vazando ali, o esgoto parece que já tá vazando. E aí eu comecei a falar, eu fui abusada, fui violentada. E aí você vai falando ali os poucos, né? Às vezes, assim, começou a sair normal, né? Essas coisas assim. Então, essa foi uma das minhas primeiras experiências quando eu comecei esse processo aí de cura. E isso vem acho que uns 4 anos e meio, por aí. Meu filho acho que tinha 17 anos, ele hoje tem 21. Então, assim, quando essa árvore começa a mexer, né? Quando essa raiz começa a mexer, é uma sensação desesperadora por dentro. Sim. Só para situar os nossos ouvintes que estão chegando agora, a gente está ao vivo aqui com o programa Nova Vida, entrevistando hoje a Vânia Silva, ela é do NV de Niterói, e ela está sendo aqui entrevistada pelo Bill, que é o líder do NV na sede aqui em São Paulo. Ela que sofreu abusos durante a infância. A gente está falando do tema hoje, Sarando as Emoções, e queremos agradecer a você que nos acessa, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, tem bastante gente, NV de Taboão da Serra, de Guaratinguetá, tem o pessoal do NV de Piracicaba, Guarulhos, Goiânia. A Carlinha está sintonizada aqui com a gente. E aí, Carlinha, tudo bom? Carlinha hein? Das antigas, né, do NV de São Paulo, hoje está em Goiânia. NV de Limeira, tem o pessoal do Bola de Neve de Registro, NV Guaratinguetá, NV de Natal, o Janjão, né, e a Iane, e também a Verônica está com a gente lá de Guarulhos. Queria só lembrar vocês da importância de vocês clicarem aí, darem um like nessa transmissão, se inscreverem no canal e aproveitarem agora, esse exato momento, para divulgar esse link do YouTube nas suas redes sociais. Porque assim como a Vânia sofreu abusos, né, e hoje está aí curada, superada, né, muitas pessoas, de repente, Deus está querendo alcançar nesta noite. E essa divulgação desse link vai fazer toda a diferença. Divulgue agora, né, sem economizar, nas suas redes sociais, no YouTube, onde você puder, para ajudar a divulgar o Ministério Nova Vida, para que mais pessoas sejam libertas, sejam curadas. Não é isso, Bill? É isso aí. Porque a gente tem que alcançar o 12º passo, ele só é passado adiante quando tem alguém para a gente passar, né? O intuito aqui desse programa é esse, a gente alcançar mais vidas, tornar esse ministério mais conhecido, né, aí no Brasil. Então, a gente mostrar o quão é importante, porque a Vânia, pelo que a gente estava conversando, você conseguiu, o NV te ajudou muito, né, Vânia, nessa parte aí da cura do seu emocional aí, porque a palavra de Deus fala assim, ó, em Tiago 5,11, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, a pessoa, ao contrário do que o mundo fala, o que as pessoas falam no mundo? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas a Bíblia fala assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu também, quando eu cheguei no NV, lá, todo noiado, fumando pedra, todo ferrado, o que acontece? Eu comecei a falar, eu tenho isso. E falar dos meus problemas, eu consegui ouvir de volta a solução. Não é verdade, Vânia? E o NV te ajudou aí nessa questão, como você já havia me falado antes? A verdade é que Jesus, ele trabalha lindamente dentro desse ministério, sabe? Glória a Deus. Se vocês sumiram aqui da tela, só fiquei... assim, o NV, na verdade, foi um presente, né? Primeiro, eu fugi muito, porque eu tinha aquele pensamento que o NV era para quem fumava, era para quem usava drogas, quem bebia, né?
Então, eu falava, o que que eu vou, né? Eu pensava, o que que eu vou fazer no NV? Então, assim, eu fugi, mas Deus me pegou bonito, né? E a líder do NV, hoje ela está em São Paulo, antes dela ir para São Paulo, a gente ficou amiga e a gente ficou andando muito tempo antes de eu ir para o NV. Então, chegou um dia que eu falei para ela, eu falei, eu falei para ela, eu falei, pô, fui abusada, coisa e tal. Aí ela olhou para mim assim, né, com um olhar assim muito de misericórdia e falou assim, Vânia, você está pecando porque Jesus está querendo entrar aí e você não está deixando, né? Acho que foi mais ou menos essas palavras assim. Gente, logo eu lembrei, né? Eu creio que foi o Espírito Santo me lembrando do Salmo 32, né? Que fala ali de esconder, né? Ali, né? O salmista fala: enquanto eu escondi meus pecados, meus ossos, né? Adoeci ali, ficava seco. Então, assim. Ressecavam, os ossos ressecava, né? Ressecava. Então, assim, a minha doença era as feridas, muitas feridas ali. Então, assim, quando eu cheguei no NV, eu fui para o NV e eu comecei a ver as pessoas compartilhar, e muitas das vezes eu era pega ali mesmo, dentro do NV, e eu confesso que eu chorei algumas vezes ali dentro do NV, e outras vezes em casa, porque aquilo que foi partilhado ali, muitas das vezes Jesus me pegava em casa. Porque o NV tem uma coisa linda que, assim, ele te ensina a compartilhar e a identificar, né? Então, assim, muitas das vezes tinha dias que eu passava semanas, de repente eu lembrava daquela ministração ou da partilha ali, e o Senhor me pegava bonito. Então, assim, ele foi me ensinando a compartilhar o NV e tratar também o caráter, tá? É uma metanoia, né? É uma metanoia ali. Por quê? Porque aí você vai vendo, Márcio, que, né, que tem uma raiz aí enorme de idolatria. A pessoa, ela se sente o quê? Um nada por dentro, né? Sim, então, destruído. Ela se sente um nada, se sente destruída. Então, ela vê as pessoas muito além. Às vezes, a pessoa inconscientemente, ela não imagina que ela tem capacidade, né, para chegar em determinados lugares. Sendo que essa capacidade vem de Deus, é Deus que capacita, né? Mas Amém. O que acontece? Vem essa idolatria, aí vem a raiz de rejeição, que a pessoa se sente rejeitada por tudo e por toda. Aí vem a questão da não aceitação, né? Vem a raiz do vitimismo, vem a raiz da autocomiseração, tadinha de mim, porque muitas das vezes eu me peguei com dó de mim, sabe? Com pena. Então, assim, cada situação que eu ia identificando, né, ia botando para fora, o Senhor ia me curando, o Senhor veio me curando. Então, assim, é um tratamento de caráter, é como passar pelo fogo mesmo. Por quê? Quando as escamas caem, vocês conhecem bem, gente, é um barulho, é um desespero, assim. Quando você começa a ter noção, consciência do que você está fazendo de errado, né? E eu posso falar um pouco sobre isso. Que barulho que é na tua cabeça. Por quê? Porque aí você vê o que você fez de errado também, né? Você começa a ver os dois lados. Sim. Você começa a ver o lado que você foi atingida, mas o lado que você atingiu. Porque você acaba ensinando, aprendendo a coisa errada, né? Você acaba aprendendo. Então, o seu cérebro aprende uma coisa errada. Eu comecei a usar, primeiro trago no cigarro foi horrível.
Mas depois o meu cérebro se acostumou com isso, né? E aí, o que eu queria te perguntar aqui, você teve abuso na família e você já abusou de alguém também? Sim, foi essas situações que realmente ela te pega, né? Teve situações da família e eu abusei também. Essa foi realmente uma parte aí que, né, que foi... Que foi o que você aprendeu, né? Então, quando eu vi essa parte aí, meu, eu nem sei te falar, assim, sabe? Porque é muita ministração do Espírito Santo mesmo, assim, sabe? Te ensinando a perdoar e a se perdoar. A Que se aí perdoar, entra. que é muito importante. É verdade. Pode Quando eu fui falar. ver, eu tava lá. Quando eu fui ver, eu tava pegando crack na Cracolândia e achava normal. A hora que eu comecei a ter a contato com Deus, que eu comecei a enxergar o que eu estava fazendo errado. Porque eu também não achava isso errado. E depois eu também comecei a me acusar. Eu sei do que você está falando, porque mexe muito com o teu emocional. A pessoa fica. O começo é complicado, que é o que você estava falando aqui, né, Vânia? O começo é uma mistura de emoção, de sentimento, com acusação, né? Mas, enfim, parece que é quando tá lá o dentista, tá mexendo ali, tá tirando aquele, como é que fala ali, quando tem que fazer o canal, né? Tá tirando aquele nervinho ruim lá, estragado, né? Dói mexer naquilo. Mas depois que arranca aquilo ali, aí vem aquela sensação De de, alívio, de, de alívio, aí você de fica uns cura. dias ali com aquele dente doendo, mas o dente tá salvo, a tua vida tá salva, né, Vânia? Sim, vamos falar um pouquinho disso. A gente falou Vamos. lá no começo. Foi o que eu falei. Quando isso começa a ser mexido, quando você começa a ter essa noção e você começa a sentir a dor viva, porque foi reviver, tá? Praticamente assim, eu lembrava assim, a lembrança muito viva. Então, assim, tinha situações que eu me via, parece que eu me via lá, sabe? Sim. E então, assim, aquela dor, quando eu lembrava de cada fato, né? Eu fui lembrando aos poucos, às vezes passava meses, sabe? Que você fala assim, ai, tô livre, tô curada, só que quando eu, de repente, eu lembrava de novo, aquela. É como se arrancasse um pedaço de carne, né? De você, assim, tivesse É verdade. arrancando um pedaço de carne ali entranhado, um pedaço de carne podre ali com raízes, era doído. E assim, quando eu falo, aquilo eu começava a lembrar, ficava às vezes assim, dias presa, né? Aquilo na cabeça fica igual um robô, né? Ali preso, assim, emocionalmente, né? Com a sua mente presa, e eu ficava ali presa naquilo ali, né? Naquela cena ali, passava dias ali e aquilo ia me espremendo, até chegar uma hora de eu falar. E aí, quando eu falava, que vinha todo esses remorsos, vinha essa luta espiritual, essa guerra espiritual, guerra mental, sabe? Que sentia acusada, que sentia medo, que sentia nojo. Só que depois aquilo tudo ia embora e a paz se estabelecia ali, sabe? É a parte assim linda de Jesus por dentro, porque, como eu falei, é muito tormento, você fica muito atormentado, né? Quando aquilo começa a se mexer, você fica muito atormentado. E hoje, assim, a paz que eu tanto procurava, né? Hoje Jesus me deu. E é aquilo que Glória. você não quer trocar por nada. Porque eu vivia, como eu falei, eu vivia num quarto escuro dentro de mim, né? Sim. As dores. Lá em Romanos 8, 26, né? 8, 26, fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então, muitas das vezes eu não conseguia identificar, eu não conseguia falar, às vezes você bota muitas desculpas,
você vai botando o porquê, mas você não sabe nem o porquê real. Essa Caráter. é Aí é o tratamento no caráter, as deformidades de caráter, né? Você fica se enganando, né? Quando a pessoa ouve o NV, que nem você falou, poxa, mas o NV me ajudou, né? Jesus me ajudou a ser tratada no NV. Por quê? Porque você tem que enxergar quais são os mecanismos. As escamas nos olhos são os mecanismos de defesa. Não é que a pessoa não tem caráter, é sem vergonha, não presta, não é isso. É que o cérebro ele se defende através dos mecanismos de defesa. Né? Ele não quer melhorar a situação, ele quer continuar nessa situação, né? Porque está mais fácil, entendeu? Mascarar. No teu caso era mascarar. Você estava mascarando um trabalho, com outras situações, e através dos mecanismos de defesa você mesmo encontrava desculpas, né? Para não se tratar, não é isso, Vânia? Que aconteceu com você? Sim, sim. Você acha que não tem nada, né? Você acha que não tem nada, né? E quando, na verdade, tem um pedaço ali que tá ruim, sabe? Que tá feio. Porque o inimigo, ele quer pegar a imagem e semelhança de Deus, né? E maltratar. Então, assim, tava um bonequinho feio por dentro, né? Às vezes você, ali por dentro, ali naqueles quartos, o que nos sustenta é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, porque quando a gente começa a se submeter a Jesus, né, começa a se colocar aos pés de Jesus, o inimigo, ele não vai poder mais nos tocar. Ele não vai mais poder nos atingir. Mas ele vem o quê? Ele vem na mente, né? Ele vem contra a mente. E aí, nas horas que você está sozinho, nas horas que você está em dificuldades. Então, isso é uma parte bem delicada. Vou pegar uma parte aqui das noites, tá? Tá. O que acontecia? Quando eu comecei a lembrar disso, às vezes eu passava a noite inteira acordada. Eu via anoitecer e amanhecer. Eu sei o que é isso. Você sabe, né? E foi uma época que eu buscava muito a Deus. Então, o que acontecia? Tinha noite que eu não conseguia orar, que eu não conseguia clamar, e eu me colocava, às vezes eu me colocava de joelho, em sinal de submissão a Deus, e botava louvor, para que o louvor, para que eu conseguisse descansar a mente e a alma, para que o louvor acalmasse, né? Deus habita no meio dos louvores. Então, eu botava o louvor ali e ficava ali, né? Quando a Bíblia diz, se submetei a Deus, né? Resistir o inimigo, ele vai fugir de vós. Isso. Então, o que acontece? Então, é a total dependência de Deus. Total dependência ali. E eu sentia, às vezes, eu sentia o mundo espiritual tão vivo, que às vezes eu sentia como se tivesse duas espadas travadas, sabe? Assim, a briga pela minha vida. Eu sentia isso. Sim. E eu lembro. Mas é o que rola, é o que rola. Então, eu lembro, Fernando, Márcio, que assim, lá atrás, eu não queria morrer, mas eu me vi, Deus me lembrou, ele me tirou de 2 situações de suicídio, por conta dessa dor, tipo, há uns 20 anos atrás. E aí, o que acontece? Agora, acho que o ano passado, foi numa noite dessas, quando eu, assim, já tipo 5, 6 horas da manhã, você já não sabe o que fazer, eu escutei claramente ele falando na minha mente, né? Ali para né, eu tentar contra a minha vida. E nesse dia, eu lembro que eu peguei o telefone, mandei uma mensagem para o meu líder, ele é o líder da intercessão, tipo 6 horas. Por quê? Porque eu aprendi que a gente precisa aprender a denunciar para sair daquela situação. Então, eu mandei a mensagem para ele, eu imaginava que ele pudesse estar dormindo, mas era uma forma de sair dali daquela situação. Peguei a bicicleta e fui andar. Eu saí daquele canto. Entendeu? Então, assim, existe uma guerra
Mental. Mental. Espiritual e mental, né? Porque o que acontece? Tinha um livro que eu li que é muito bom, que se chama Campo de Batalha da Mente. Campo de Batalha na Mente, né? E ele fala muito, ele faz essa relação, porque a gente está numa guerra espiritual, né? Porque, por exemplo, a pessoa ele chega no NV, teve os intercessores que estavam indo no NV, que eles falaram, o que é isso aqui, cara? Treta ali de espírito ali se manifestar, espírito ruim, e confrontar eles ali, porque eles estavam intercedendo pelas pessoas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa está chegando no NV, tem espírito ali usando o corpo da pessoa, porque espírito não tem corpo. Como é que ele vai usar droga? Como é que ele vai praticar sexo? Isso, da Joyce Meyer, o livro. Como é que ele vai sentir prazer? Ele tem que ter um corpo. Né? Então, quando eles verem que eles estão perdendo aquele corpo lá, eles entram em guerra, eles querem aquele corpo de volta, né? E muitas vezes, para não perder a alma, o que eles fazem? Aí vem o espírito de morte e tenta fazer a pessoa se matar, né? Então, já que a gente não vai ter teu corpo, mas vou ter tua alma, né? Entendeu? Isso acontece muito, meu Deus, eu já vi muito isso. Eu já vi pessoa em roda, Deus revelava muito espírito de morte. Às vezes você via atrás da pessoa, aí depois chamava a pessoa para ninguém ver, né, para orar ali, aí a pessoa manifestava. Eu já teve caso, tá eu e minha esposa lá, a gente orar para uma menina no meio da roda e ela começar a cuspir sangue, que era espírito de morte, entendeu? E eu não sabia de nada, e essa menina estava tentando suicídio, né? O espírito de morte se manifestou ali numa ilha tão grande que ela começou a vomitar sangue, gente. Né? Ali no meio. Então, existe essa coisa do mundo espiritual, existe, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo mostrar Deus aí como um cara intolerante, que a Bíblia é apenas uma mitologia, né? Que Deus é apenas um mito, né? Eles não sabem nada, inocente. E uma outra pergunta que eu vou te fazer, te trouxe alguma outra consequência? Pode falar, Fernando. Vou falar rapidinho aqui, aí o Bill já emenda a próxima pergunta, que faltam só 14 minutos para o final do programa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você que está nos acessando aqui, lembrar da importância da gente divulgar o programa. Agora, nesse exato momento, você copia o link aí do YouTube, a URL, divulga nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas. A gente está acompanhando aqui hoje o testemunho da Vânia Silva, ela é do NV de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela que foi abusada durante a infância, ela venceu todos esses traumas através da palavra de Deus, das experiências que ela teve com Deus, com Jesus, e ela hoje dá um testemunho dela ao vivo para a gente aqui. Lembrando que esse programa vai ficar gravado, vai ficar salvo aqui no canal da Bola Rádio no YouTube, o programa Nova Vida. Você pode também copiar esse link e mandar para outras pessoas verem posteriormente. Quer dizer, é uma oportunidade que você tem de mostrar para quem já viveu situação parecida que existe cura, existe uma vida nova, uma nova vida. Hoje você vê a Vânia aí recuperada e dando fruto e tendo uma vida transformada, né, Bill? Legal. Vânia, o que eu queria fazer? Aproveitar esse finalzinho aí para você já falar da parte da cura, que eu acho que é o mais importante, né? Você já falou bastante do realmente de tudo que aconteceu, de você falar como é que foi o processo de sarar a tua alma, sarar esse teu lado emocional. Como é que você deixou Deus entrar na tua vida? Como é que foi esse processo? O que você aconselha as pessoas a fazerem para que haja essa cura aí emocional? Então, Márcio, eu aconselho as pessoas procurarem alguém que ela confia, tá? A se abrir, entende? Primeiro, confiar em Deus, sabe? E eu vou falar, por exemplo, vou falar um pouco da igreja. Como que a igreja também me ajudou. Por quê? Porque a pessoa tem consciência que é um negócio que é tão... é delicado. Então, o que acontece? E falar para alguém que talvez não tenha vivido aquilo, ela, de repente, ela não vai alcançar. E ela não é obrigada a alcançar a profundidade, tá certo? Mas a gente, às vezes, está tão machucado que a gente fica chateado. Mas o que acontece? Na minha situação, eu queria sair, né? É um processo, a gente, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, cada dia, né? Então, eu tenho mais ou menos umas 7 pessoas na igreja, tá? Mais ou menos umas 7 pessoas na igreja.
que eu procurava e ainda procuro. Buscou ajuda. Buscava ajuda. Tanto o líder masculino como o feminino. Tinha pessoas que eu mandava mensagem alta madrugada, 3 da manhã. Tinha pessoas que eu mandava uma mensagem durante o dia. Então, assim, eu procurava, além dos pastores, né, a pastora Sara e o pastor Júlio, eu procurava várias pessoas, diáconos, presbíteros. Então, assim, quando eu me via, teve dias que a situação, que a única certeza que eu tinha na minha vida era que eu não podia sair dos pés de Jesus. Sabe, aquela certeza de não... Então, assim, eu aconselho a buscar pessoas que você confie, buscar ajuda espiritual, tá? Buscar em Deus e se abrir. Por mais que você não consiga identificar, vai colocando. Você vai sentir... Eu sentia vergonha, eu sentia nojo, eu tinha vontade de fugir, eu tinha vontade, às vezes, de ir para outro lugar, sabe? E às vezes era me forçar a ir para determinados lugares, entende? Então, assim, o meu conselho é você buscar muito a Deus e abrir, colocar, sabe? Se abrir. Colocar isso para fora, porque isso vai... Cada vez que você fala, você vai falando até aquilo se diluir, até aquilo já não doer, zerar, entendeu? E é o que a gente fala no NV, a pessoa chega na roda ali com 100 quilos nas costas, tem mais pessoas na roda, daqui a pouco divide com todo mundo, a pessoa volta para casa só com 5 quilos. Ela volta mais leve, porque ela pôs para fora. Ela tirou aquilo que estava ruim lá dentro, né? Ela começou a colocar... Eu lembro que a pastora Denise falava muito uma coisa, assim, que eu cheguei a pegar lá no começo ali do NV. A pastora Denise falava assim, olha, você tratar uma ferida, você tem que jogar água oxigenada, só que a água oxigenada vai doer. Só que a água oxigenada, ela limpa aquilo ali, né? Então, quando você começa a deixar Deus entrar, o Espírito Santo vem, aquilo ali ferve, que onde a luz vem, aparece a sujeira, né? Só que aí você vê o que você tem que tratar, você vê o que você tem que fazer. Então, aquele agir da água espiritual vem, ele traz aquela dor, mas depois vem a cura, vem o alívio, né, Vânia? É outra história. E a gente vê as pessoas, por exemplo, as pessoas me vêm falando do NV, o que eu fiz, o que eu deixo. Eles acham isso, poxa, mas acham às vezes um absurdo eu falar isso. Uhum. E às vezes eu vejo pessoas que quando vê que eu falo isso, meio que se afasta até de mim. Assim, eu falo, mas não tô nem aí, só que isso me faz tão bem, gente. Isso me faz um bem tão grande falar isso. E eu enxergar o meu problema como um problema, não como meu inimigo, né? Uhum. Porque se você se enxerga o seu problema como inimigo, você vai lutar com o teu problema, você corre o risco de apanhar do teu problema. Uma vez Deus me acordou de madrugada. Enquanto eu não escrevi tudo isso, depois eu quero falar um dia só sobre isso, que Deus me ensinou isso. Ele falou para a gente olhar para os nossos problemas como como a Bíblia fala. Você tem que olhar como um obstáculo, né? Porque quem vê o que a gente falou lá como eu falei aqui hoje, a Romanos 5,3, e não só isso, mas nós temos que exultar quando nós estamos em tribulação, visto que sabemos que a tribulação produz a perseverança, né? Uhum. Então você traz o problema à luz, vem aquela dor, aquela coisa toda, mas você está vendo onde você tem que mexer, o que você tem que fazer, o que você tem que consertar, porque você está enxergando, né, Vânia? Sim. Mas, só pegando a questão do perdão, que é a chave. É algo que a gente precisa trabalhar muito dentro da gente, porque o perdão, ele vai nos libertar da raiz de amargura, sabe? A gente precisa entender que Jesus, ele entregou a vida dele lá na cruz por mim e pela pessoa que me abusou. Tem as consequências? Tem. Mas o sangue de Jesus, ele me purifica e ele veio para purificar todos aqueles que vão até Jesus. Então, a gente precisa entender que a gente não é mais vítima, porque essas pessoas fizeram, a gente fez também. Mas, assim,
A misericórdia de Jesus é a causa de não sermos consumidos. Então, o sangue dele nos purifica, nos santifica, nos lava. E a gente precisa trabalhar tanto em nós, sabe? Tanto liberar para nós, como para a pessoa. Porque vira e mexe, aquela raiva bate, sabe? Aquelas raízes. Então, assim, isso é uma chave, tá? O perdão é uma atitude, o perdão é uma decisão que te arranca de muitas e muitas mazelas aí, muitas raízes do mal, viu? E a paz, ela vem e ela se estabelece. Não deixe nada e nem ninguém roubar essa paz, porque foi Jesus que te deu a paz, entendeu? Então, assim, é isso, tá bom? E não sei se a gente ainda tem 1 minuto, né? Tem mais 5 minutos. 5 minutos? Sim, pode falar, Deixa eu falar uma coisa que não foi... Essa situação, Márcio, ela foi dos meus 9, tá? Aproximadamente os 9, até os 14. Eu ia semanas, ali em dias que eu ia fazer 15 anos, Deus me tirou sobrenaturalmente da cidade que eu morava, Pernambuco, e me trouxe para trabalhar e morar aqui no Rio. Foi quando isso aí... Então, assim, foram anos aprisionada, mas a liberdade de Jesus, ela é muito mais forte, muito poderosa. A unção que despedaça o jugo veio sobre a minha vida e ela está liberada para quem quer. Busque a unção que quebra todo o jugo, sabe? O Espírito do Senhor, ele nos adota, nós somos filha do Pai. Então, assim, creia e busque isso em Deus, entende? Creia e busque isso em Deus, porque a parte muito importante, sabe? A parte linda, maravilhosa, é saber que toda aquela... É sentir o preencher de Jesus, sabe? Hoje eu me sinto preenchida. Eu me sinto aquecida, entende? Tinha dia que eu chorava, vendo na empresa, eu olhava para um monte de pedras, vários caminhões, e eu falava ali com Deus, sabe? Aquelas pedras, elas não conseguiam encher o vazio, sabe? Aquilo tudo. Mas Jesus me preencheu, amém? Amém. Jesus, ele tem a paz para nós. Glória a Deus. Eu queria só emendar aqui um versículo que fala em 1 Coríntios 9, 24, 27, que você gastou a sua energia com a coisa certa, porque muitas vezes a pessoa pensa só no problema. Ela fica se retraindo, o problema, aquela situação que eu passei, e ela não busca ajuda, né? E se eu foco só no meu problema, eu não foco na solução. Então, se eu mudar meu foco, né? De vez de eu pensar no problema, como eu vou resolver? Eu tenho que pensar em como eu vou resolver. Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu saio na prisão? Não em continuar na prisão, e não em aceitar a prisão. E olha o que fala 1 Coríntios 9, 24 a 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que buscar, eu tenho que parar de tentar lutar contra o meu... Achar que o meu problema é inimigo, não é. O meu problema, ele é um obstáculo. E a Vânia, né, é o que Deus está mostrando, a Vânia enxergou o problema como obstáculo. O que eu tenho que fazer para desviar desse obstáculo? O que eu tenho que fazer para resolver essa situação? E hoje, como é que você se sente, Vânia? Hoje eu me sinto amada pelo Pai, sabe? Hoje eu me sinto filha, porque essa identidade, ela estava... Então, hoje eu me sinto amada, hoje eu me sinto cuidada, eu me sinto filha, sabe? Filha. A filha que vai morar para sempre com ele na eternidade. E com a família grande, né? Que você tem irmão pra caramba no Brasil todo. Muito. Uma família grande. No tempo dele. Agora conviver com os irmãos, como o Gadareno, né? Como o Gadareno, um dia ele vivia ali escuro, mas o Senhor deu condição a ele de habitar em família, sabe? Então, assim, se relacionar saudavelmente é algo que a gente tem que trabalhar diariamente. Mas Deus está cada dia completando toda a obra, viu? E nossa, é isso.
Eu tô até arrepiado, que você não sabe o bem que você está fazendo para muita gente, Vânia, de estar falando isso, de estar se abrindo, para você às vezes mostrar para a pessoa, às vezes a pessoa está com vergonha de ir lá falar que fuma um cigarro. Né? Olha, o cara tem vergonha de falar. Pode falar, Vânia. o que me encoraja é saber que existe muitas pessoas ainda nos seus escuros e eu saber que Jesus, ele é a solução, sabe? Que Jesus pode tirar essa pessoa do escuro e ela não precisa mais sentir medo, ela não precisa sentir nojo dela, ela não precisa mais sentir vergonha das pessoas, ela não precisa se sentir um nada, porque ela é filha amada do Pai e Jesus tem um plano para realizar na vida dela. Assim como o Senhor fez na minha vida, está fazendo a cada dia mais, o Senhor vai fazer, o Senhor pode fazer, sabe? Se a gente der o nosso passo, se a gente buscar, mesmo constrangida, a gente ali constrangida, vai a si mesmo, vai constrangida a si mesmo, sabe? Não importa o que as pessoas falam, importa que você olha para o Pai e sabe que ele tem um remédio para você, sabe? E ele tem muito amor. E é assim que a gente se sente, amada por ele, cuidada por ele, sonhando novamente, tá? Os sonhos, eles voltam a reviver. Tem muita coisa, Márcio, tem depressão aí por trás, muita coisa que não dá, é muita coisa, né? Uma raiz assim, né? A codependência, tem muita... Mas... Não, você vai voltar ainda para falar mais desse assunto ainda, aí para ajudar, né, a explanar, a gente tem que passar adiante, né, o 12º passo, passar mais informação, passar mais ajuda para as pessoas, né? Infelizmente o programa é pouco tempo, eu até não chamei outras pessoas para deixar você falar bastante, mas você vai voltar de novo, tá bom, mãe? Pode ter certeza. Tá bom, Deus abençoe, viu? Deus é bom. Obrigadão mesmo. Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigada a vocês pela ajuda, pela segurança. Obrigada aí. Quero mandar um beijo para os meus pastores, pastor Júlio, pastora Sara, toda a minha igreja, toda a minha família, dizer que eu amo e que vocês são muito importantes. Eu tenho uma família do coração, eu tenho família biológica, tenho família da igreja, e vocês são muito importantes para mim. O cuidado, o amor, a atenção de vocês, assim, eu vejo Deus, né? Porque Deus usa pessoas. Jesus usa pessoas. Então, glória a Deus. Obrigada, viu? Deus Nós agradecemos a Vânia Silva, de Niterói, do NV, que corajosamente veio aqui, né, se expôs em nome de Jesus, mostrou o poder de Deus na vida dela, um testemunho tremendo que vai ficar guardado aqui, né, nos registros do canal da Bola Rádio, como programa Nova Vida, Sarando as Emoções. Você pode copiar esse link, você pode distribuir esse link para que outras pessoas tenham acesso a esse programa, possam vivenciar esse testemunho tremendo dessa noite aqui no programa Nova Vida, que está de volta na semana que vem, às 18h. Mas não esqueça de dar um like aí no nosso canal, de se inscrever e principalmente de divulgar o link desse programa, que realmente foi tremendo, né, Bill? É isso mesmo, Deus é bom. Um testemunho desse aí, não nem tá eu e você aqui, Fernanda, era deixar ela sozinha. Misericórdia. Misericórdia. Deus é bom. Deus é lindo, maravilhoso. Deus abençoe vocês todos. Obrigado você que nos assistiu. Obrigado ao Bill, ao Vânia. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe aí. Amém. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Até logo. Boa noite.